Volta às aulas, repórter Bruna Barbosa com informações para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Fala, Bruna, bom dia. Bom dia, Pedro, Thaís, Cláudio, todos que nos acompanham aqui no Jornal. Gente, 4 cidades aqui da Grande São Paulo liberam a retomada das aulas presenciais, mas só em escolas particulares. Decisão tomada pelas prefeituras de Carapicuíba, Franco da Rocha, Santana de Parnaíba e Itapevi. Mas é um retorno que não vale para a rede pública desses municípios. Num primeiro momento, os colégios podem funcionar somente para atividades extracurriculares, então reforço de português, matemática, aquelas aulas de idiomas, assim como será aqui na capital paulista a partir de outubro, a decisão também tomada pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Todas essas escolas deverão apresentar às prefeituras um plano de reabertura que deve seguir bases do protocolo sanitário estabelecido pelo Plano São Paulo. Em Franco da Rocha, por exemplo, os alunos e os funcionários deverão ser testados para a Covid-19, todos, sem exceção. Já em Carapicuíba, os pais ou os responsáveis pelos alunos, pelas crianças, deverão assinar um termo de autorização. Não é um termo de responsabilidade. É um termo autorizando essa criança, esse aluno, a frequentar a escola, que deve informar os riscos e os cuidados referentes ao coronavírus. Um pré-requisito para todas elas é estar há 28 dias consecutivos na fase laranja do plano de flexibilização da quarentena, o que não aconteceu em Ribeirão Preto, viu, Thaís? Por isso, o Ministério Público do Estado de São Paulo fez uma liminar proibindo o retorno às aulas em Ribeirão Preto. Também a cidade tinha autorizado só para as escolas particulares. Bruna, a gente está falando de aula curricular ou extracurricular? Só extracurricular. Reforço, matemática, português, aula de idioma também, inglês, espanhol, as escolas que tiverem. Algumas liberam também educação física, né, Thaís? Pedro, difícil educação física porque é só atividade individual nesse primeiro momento, mas nada de aula como a gente bem conhece ali com todos os ensinos. E é optativo também. Tem escola que pode optar por só voltar em 2021, não retornar nesse ano, volta um pouco com parte dos alunos ou não. Isso daí está a cargo de cada escola. Mas todas essas cidades já falaram que para as redes municipal e estadual, nada disso. Ainda sem previsão, é só particular. Quem está acompanhando o retorno às aulas é o repórter Igor Caliana, cidade de Santana de Parnaíba, que fica aqui pertinho de São Paulo. Como é que está sendo esse retorno, hein, Igor? Bom dia para você. Fala, Pedro, Thaís, Cláudio, bom dia para todo mundo. Estou aqui em Santana de Parnaíba, num colégio particular, inclusive um colégio muito grande, cerca de 800 alunos estudam por aqui. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como está sendo esse retorno, que começou ontem, e daqui a pouquinho os alunos começam a chegar a partir das 10 horas da manhã. Esse colégio tem alunos desde o ensino infantil até o ensino médio. Como eu reforcei, é uma escola bem grande. Lembrando que aqui, no ensino infantil, as aulas que voltam são as aulas aí de recreação, né, atividades recreativas, e para os alunos, então, do ensino fundamental, do ensino médio, aí acaba começando, então, essas aulas de apoio. Bom, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, então, da sala de aula. Olha só, essa sala aqui que vai receber alunos do segundo ano do ensino fundamental. Aqui já tem um espaçamento, aquele que a gente já esperava, demarcações com X na carteira, justamente para mostrar onde os alunos não podem sentar. Esse distanciamento a gente já estava até esperando, né, Pedro? Daí eu separei aqui duas coisas que eu achei bem legais, bem interessantes, como, por exemplo, esse kitzinho aqui, olha só. Todo funcionário aqui da escola recebe esse kit com 4 máscaras. Então, a cada 2h30, usando a máscara, eles precisam fazer essa troca. Eu separei também uma caixa aqui, olha só que legal. Os alunos só podem trazer um estojo e uma garrafinha d'água. Então, o estojo ele é colocado aqui no material para a quarentena. Quando ele é higienizado pelos funcionários da escola, ele vem para a caixa que pode ser usado. Lembrando que, para entrar aqui nessa sala de aula, os alunos passam por toda uma triagem lá na portaria. Eles passam por um questionamento, respondem algumas coisas relacionadas à quarentena, se tiveram algum tipo de contato com pessoas infectadas, tem aferição de temperatura e aí sim eles podem vir aqui para a sala de aula. Eu estava até conversando agora com os funcionários aqui da escola e eles falaram que essa retomada, claro, né, é muito importante para que alguns alunos que precisam desse apoio não percam o ano escolar, né, o ano aí curricular de 2020. É claro que é uma volta que acaba dividindo opiniões entre os pais, fato é que ela já está acontecendo e aqui nessa escola com todos os cuidados possíveis. É isso aí. O Igor Calian, obrigada, viu, Igor? Ao vivo conosco em áudio e vídeo nessa escola que está reabrindo hoje em Santana do Parnaíba. Cláudio, Pedro, olha, acompanhando aqui as imagens geradas pelo Igor também, que saudade me deu, viu?
daquela rotina escolar, da vida escolar, levar minha filha na escola, enfim. Tem já alguns lugares retomando isso aos poucos, né, Cláudio? Eu continuo achando que os prefeitos estão agindo muito mal em relação a isso, numa demonstração cabal de que para os políticos, e não só políticos, né, inclusive para sindicalistas, para uma série de, enfim, uma turma aí, que alega sempre que é preciso valorizar a educação, que é preciso priorizar a educação, mas na hora do vamos ver, a educação é negligenciada como sempre é negligenciada, né? Seja nas ações de governo, seja enfim, no tratamento do dia a dia das pessoas, né? Aqui em Brasília, por exemplo, há uma greve anual de professores de escolas públicas que recentemente durou, uma das mais recentes, durou 58 dias. Quem simplesmente paralisa as atividades educacionais por 2 meses não está nem aí para a questão da educação, né? Até porque, no caso daqui de Brasília, se trata dos professores de escolas públicas mais bem pagos do país. Não é nenhuma maravilha o que eles recebem, mas é o maior salário, paga mais e melhor do que os professores de escolas públicas do estado de São Paulo, por exemplo, que é um estado com condições, né, econômicas bem diferenciadas. Então, o fato é que a gente assiste os prefeitos, né, numa atitude meramente eleitoral, com medo de permitir que as aulas retomem. Temos também a intromissão de diversas instâncias da justiça, né? Se fica se metendo nisso, né? Até a Justiça do Trabalho se mete nisso, em claro desrespeito a uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá atrás que atribuiu aos chefes de poder executivo as decisões sobre essa questão do combate à Covid-19. Está todo mundo se comportando muito mal nessa história, é mais do que cautela, é um certo desleixo em relação a isso. Há inúmeros exemplos de que o retorno às aulas não significa risco muito, se forem adotadas as medidas, né, de protocolo, etc., não constitui risco claro, evidente, de retomada do vírus. Já visto o que está acontecendo, por exemplo, nas escolas privadas de Manaus, que voltaram há 2 meses, 100 casos até agora de Covid-19. Então, assim, é lamentável mesmo, é muito triste a atitude dos governantes, sobretudo os municipais neste país, todos muito mais preocupados com a próxima eleição do que com essa geração que está fora das salas de aula.